tem 5 elementos. 5 é 2J mais 1. Então dá 5 menos 1, 4 por 2, 2. Não sei, mas estou falando ali na soma, daria 3. Ah, aqui? É. Não, a soma 1 mais 2 ficaria 3. Ah, não. Isso aqui não é isso aqui, 0 é uma componente. Sim. 1 é 3 componentes. E 2 são 5 componentes, então dá 9. 9. Nós vamos aprender que esse número aqui, ele não é um número de componentes. O número de componentes é 2J mais 1. É 2 vezes esse número mais 1. Então, isso vamos aprender na próxima aula. Se você tivesse um campo S mini simétrico, Isso. então, quer dizer, esse campo S mini simétrico teria a mesma decomposição. É, mesma decomposição. Então, o grupo de Lorentz é a mesma. E daí, quando o campo S mini, vamos dizer, simétrico, ele tem a parte do 2. Certo. Quer dizer, ele seria uma gravitação. Seria uma gravitação. Lá no grupo de Lorentz é a gravitação. É o spin 2, é o graviton. No campo elétrico, vamos chamar assim, certo. ele era spin 1. Então ele está na representação meio-meio. Meio-meio. Então, vamos dizer, ele está gerando, o que quer dizer, o campo elétrico do spin 1? E o campo eletromagnético tem spin 1. Então isso significa que ele é descrito por um vetor, ele é uma grandeza vetorial. Então significa que se ele é um vetor, ele é alguma coisa que tem uma natureza dipolar. Então ele deve estar associado a alguma coisa que, se é uma natureza dipolar, é alguma coisa que deve ter um polo mais, um polo menos. A natureza da carga deve estar um pouco ligada a essa natureza. Agora, quando você pega o spin 2, ele é um tensor. No spin 0. O spin 0 é um ponto. O spin 0, pois é, o spin 0... O campo, vamos dizer, está sempre é um escalar. a uma carga, né? Assim, então, você diria, o spin, o 0, 1, 2, está a maneira que a carga se distribui. a maneira que a carga se distribui, E o 0 significa que ela... significa monopolo, alguma coisa monopolar. O vetor é alguma coisa dipolar, né? O escalar é um ponto. O vetor é um objeto desse tipo. E um tensor de rank 2, um objeto com 2 índices, ele tem 2 índices vetoriais. Então, ele é alguma coisa assim. Então, ele é alguma coisa que tem natureza quadrupolar. Ele tem pá. Um vetor é bipolar. E o escalar é pontual. A natureza do campo está ligada à natureza das cargas. A gravitação ela tem uma natureza quadrupolar. Agora, você quando tem um campo elétrico-magnético, spin 2, você está gerando ele a partir de um campo AMI. Um campo AMI. E não do H-mini. Não do H-mini. Você está gerando ele a partir do AMI. Você poderia pensar que o campo de rank 2, quer dizer, esse objeto simétrico de rank 2, na verdade isso aqui é um AMI, e isso aqui é um H-mini. Então você pode pensar que esse H-mini é um AMI por um BMI. 2 vetores. 2 vetores se compõem para formar esse tensor. Mas aí, digamos, aí não dá para dizer nada que tem gráviton. Não, ainda não. Quer dizer... Dá para dizer que o spin é 2. O spin de quem? O spin, esse objeto que carrega o spin 2. Não, tudo bem. Mas, digamos, esse objeto, ele é um campo. É um campo tensorial, Um campo para o espaço, uma linha de campo, né? Isso. Com spin 2. Mas o H-mini também é uma linha de campo com spin 2. Uma linha de campo com spin 2, Mas são duas linhas de campo de natureza diferente. Natureza diferente. Mas na gravitação, na hora que o Sr. Einstein, ele teria alguma diferença para ele? Eu acho que sim, ele veria, por exemplo, ele teria esse objeto aqui, ele tem componente 0, 0, 0i e ij. Na teoria da gravitação, da mesma forma que no eletromagnetismo, você tem o A0 e o AI, que é um vetor. Quando você pega a radiação eletromagnética livre, a onda eletromagnética livre se propagando no vácuo, o fóton se propagando no vácuo, você pode zerar isso. Isso aqui é supérfluo. Você descreve só por isso. Tá? E isso aqui é ortogonal à direção de propagação, da transversalidade do fóton. Na gravitação lá do professor Einstein, se você pegar essa radiação gravitacional se propagando livre no vácuo, da mesma forma como você zerou esse aqui, você pode zerar esse e pode zerar esse. Te sobra só isso. Que é um objeto
que é simétrico, isso aqui é esse IJ, vai de matriz, esse objeto aqui, ele é simétrico, e esse objeto aqui tem propriedade de transversalidade também. Então, os dois graus de verdade do gráfico estão contidos completamente. Mas então, eu posso dizer, você fez uma comparação para a gente, dizendo, olha, você dá no espaço X, não é, tem espinor lá. Ele está num espinor, uma coisa mais sutil. A pergunta é o seguinte, você quando escreve a Gamini com a mídia CMI, você poderia dizer que você encontrou, falando de gravitação, chamando de gravitação de spin 2, tá? Você encontrou uma maneira mais sutil, você está descrevendo spin 2 também, mas de uma maneira mais sutil, que nem se fez o spinor com coisa. Entendi. Pode, você poderia pensar que, será que eu consigo usar vetores, né, para descrever esse objeto de spin 2? Eu precisaria de dois vetores independentes. Quer dizer, algebricamente isso é possível, agora do ponto de vista da teoria quântica de campo, você gerar uma dinâmica para isso é outra coisa. Você ter dois vetores para descrever a gravitação. Porque no fundo a gravitação ela tem uma natureza quadrupolar, quer dizer, a natureza do campo ela está muito associada à natureza das cargas, então aquele campo descreve, né? Então o campo escalar ele não tem direção, ele não tem vetor nenhum. Então ele é um ponto, é uma coisa multiforme, então ele é um monopólio, ele deve estar associado a uma grandeza única, só tem um tipo de carga. Ao passo que no campo vetorial eu devo ter, por exemplo, eu tenho uma estrutura dipolar, quer dizer, a grandeza que domina é o dipolo. E aqui a grandeza é quadrupolar. Mas quando você, a palavra técnica seria o spin 2 da gravitação, que eu não sei bem o que a palavra a palavra técnica a gravitação seria algo... O professor Einstein, quando escreve o spin 2 da gravitação lá pelo Gamini. Isso. E você aqui estaria escrevendo o spin 2 da gravitação por campos vetoriais. Exatamente. Certo? Vamos parar por hoje, então. Deu o ponto do recado aqui, basicamente, tá bom? Então, próxima aula aqui de iniciação científica de grupo, eu vou marcar no nosso e-mail de sempre, mas porque sexta-feira que vem a gente vai ter essas discussões aí do debate, dos novos cenários do eletromagnetismo. Então talvez eu não possa dar essa aula na próxima sexta, mas aí eu vejo um dia, tá certo? Mas o sábado o senhor não